Então, vamos lá. Depois de toda essa aula, vamos lá. Por que a busca do prazer sexual é condenado por muitas religiões? Se buscarmos o prazer sexual, estaremos procedendo de maneira pecaminosa? A prática sexual, a prática sexual deve objetivar apenas a reprodução? Será que a atual liberdade sexual tem proporcionado a satisfação a que o ser humano tanto deseja? Como os postulados espíritas entendem tão controversa questão? Então, essas são algumas das muitas perguntas que nós ouvimos muito na casa espírita e principalmente por ser um tema hoje que, mesmo abordado de uma forma errônea, somente tendo em vista a reprodução, mas é algo que nós ouvimos todos os dias. E é exatamente procurando responder a essas indagações e a essas perguntas que nós, então, fomos montar todo esse fundamento da doutrina espírita. A mais antiga função da sexualidade humana é a reprodução e a mais moderna, o prazer. Entretanto, sobre esse assunto, ainda existe um sistema de preconceitos, tabus, mitos e culpabilidade decorrente de ideologias religiosas e culturais, segundo a qual somente no casamento o sexo é parcialmente liberado. E aqui nós começamos a entender a misericórdia divina. Se Deus é todo bondade, se Deus é todo justiça, como ele poderia criar algo em que pudesse ser causa aí da perda da encarnação? Como Deus criaria algo que fosse motivo de queda para o espírito? Se o sexo tivesse simplesmente essa função da reprodução, o que aconteceria? Nós estaríamos, como se chamam os animais, somente na época do cio, é que se procuraria. Imagine a fila da reencarnação, o tamanho que estaria, uma vez que somente através do sexo é que se tem a reencarnação. Então, Deus, entendendo que nós, com o livre-arbítrio e fazendo uso da razão e do raciocínio, nós já estamos aptos a compreender essa força criadora do universo. Então, para evitar ou para que não fosse somente essa procura para a reprodução à época do cio, então Deus institui aí o prazer, a satisfação como queiram. E aí, para que homem e mulher, para que macho e fêmea pudessem se procurar, pudessem fazer uso dessa força para fazer avançar não só o espírito, mas também colaborando com o progresso do planeta. Se houve algo de errôneo, se houve algo de preconceito, de tabu, se houve algo de aí que foi a recriminação, isso é muito mais fruto de autoridades, de poderes eclesiásticos ou de igrejas e de seitas do que propriamente pela misericórdia divina. Muitas religiões ainda no nosso planeta entendem que o sexo só é liberado e parcialmente mesmo após o casamento. E o casamento que eles entendem não é nem o casamento aí a relação de almas como nós vemos a atração. Eles estão falando de cerimônia perante um monte de testemunhas. Será que é esse realmente a questão do sexo dentro de todo esse universo espiritual que nós nos encontramos? A pergunta 719 do Livro dos Espíritos, ela diz: é repreensível ao homem procurar o bem-estar? Então, pode dizer, mas o que tem uma... É preciso estudar, é preciso fazer uso do raciocínio. Quando nós colocamos lá no início da nossa aula de hoje, os livros pesquisados, nós não estamos procurando uma relação, temas, abordagem de relação sexual. Nós estamos falando de sexo. E o Livro dos Espíritos fala: é repreensível ao homem procurar o seu bem-estar? A resposta dos benfeitores é: o bem-estar é um desejo natural. Deus não proíbe senão o abuso. Ele não incrimina a procura do bem-estar,
se esse bem-estar não é adquirido às custas de ninguém, se não deve enfraquecer nem as forças morais e nem as forças físicas. A, a abrangência que os benfeitores traz do assunto. Bem-estar é um desejo natural. Todo mundo quer viver em um conforto, num estado de paz, de equilíbrio e de harmonia. Deus não proíbe senão o abuso, o exagero, o desequilíbrio. Deus não incrimina a procura do bem-estar, desde que esse bem-estar não seja às custas de ninguém. Nós não podemos mentir, nós não podemos enganar, nós não podemos usar as pessoas simplesmente ao nosso bel prazer. Nós temos que estar atentos às nossas forças morais, à nossa evolução moral, à nossa evolução enquanto espíritos a caminho da luz, e nós temos um corpo a zelar. Nós temos um corpo complexo, é uma ferramenta e é um instrumento do qual o espírito necessita para se fazer avançar. E nós não podemos eliminar essas forças, nós não podemos abusar das forças físicas, da manutenção dessa ferramenta para que o espírito possa, então, avançar na senda do seu progresso. O prazer em si não é condenável, visto que o ser humano sempre se encontra empenhado na obtenção de alguma forma de bem-estar, seja na realização de uma atividade, na aquisição de novos conhecimentos, ao sentir-se com boa saúde, durante a alimentação ou em seu repouso. Isso é prazer, isso é satisfação. Então, o prazer em si, a satisfação em si, não é condenável, como dissemos. Deus não criaria uma fonte de prazer, de equilíbrio, de harmonia, se isso fosse condenável, se isso estivesse errado. O mau uso dessas funções é que é condenável. Da mesma forma como, respondendo à indagação de Kardec, nós temos que procurar uma cama confortável, é uma maneira de bem-estar. Uma alimentação saudável é um bem-estar. Eu estou aqui olhando para o Leonardo. Então, uma atividade física, como uma atividade cultural, como uma atividade recreativa, todas elas, isso te dá prazer, isso te dá satisfação. A forma como que você vai fazer isso é que precisa ser sempre avaliada. A aquisição de novos conhecimentos. Nós passamos o 2021 sempre procurando compreender o Antigo Testamento, o que era a vida dos hebreus, dos hoje judeus, compreendendo os seus costumes e as suas tradições para compreender Jesus. A mesma forma, quando você buscar o culto da saúde, você manter um corpo saudável, tudo bem, isso é louvável, isso faz bem ao espírito. Agora, se você estiver procurando uma modelação a título de vaidade, a título de quê? De ficar se exibindo, isso sim é condenável. Da mesma forma, nós não estamos aqui, nós não viemos a este planeta, nós não estamos aqui vivendo para comer. Não, nós comemos para manter o nosso corpo. E a mesma coisa se faz em necessário repouso. Então, compreender bem-estar é compreender a complexidade do nosso ser e as forças das quais nós estamos inseridos. Com isso, podemos deduzir que a inconveniência na busca do prazer sexual não diz respeito a algo inerente ao sexo propriamente dito, mas a quem o pratica, quando essa criatura é movida por vulgares sentimentos e desequilibradas motivações. Aqui nós estamos já respondendo algumas das questões lá do início do slide. Podemos deduzir. Então, essa busca incansável do prazer, o que é que a criatura está fazendo? Então, qual é o objetivo? É quantidade? É qualidade? Como você está usando essa força criadora? Então, quem o pratica precisa ter equilíbrio. Você precisa estar em harmonia, porque senão, como
Paulo de Tarso falando da multidão de testemunhas que nos cercam, e nós outros, sabedores que somos das nossas imperfeições, dos nossos erros, da nossa imprudência, nós precisamos tomar muito cuidado com esses sentimentos. Sim, para nós, sentimentos, nós não estamos mais na fase do instinto, já não é simplesmente uma procura de reprodução, já não é mais somente no sentido carnal que nós compreendemos. Quando as criaturas agem por instinto, por vulgaridade nesse sentido, você está colocando em desequilíbrio essas forças que fazem e são tão necessárias à manutenção do nosso corpo físico, da qual o espírito precisa objetivar as questões mais nobres que o aguardam. Complementando as considerações acima, apresentamos o parecer de 4 entidades espirituais sobre tão desconcertante assunto. Então, não é a Inês, não é a Silvana, não é a Cleide, não é a Regina, como não é a Angelina, como não é a Thelma, como não é o Edson, não é. Nós estamos fazendo uma abordagem dentro daquilo que os benfeitores nos dizem. Obras espíritas, não é romance, não é obra espiritualista. Então, o que nos diz 4 entidades, mas não é simplesmente 4 entidades. Nós vamos lá. Joana de Ângeles. A Joana de Ângeles, a esse respeito, nos diz: Freud, com muito acerto, descobriu na libido, ou seja, no desejo sexual, a resposta de inúmeros transtornos psicológicos e físicos, psiquiátricos e comportamentais que afligem o ser humano. Examinando a sociedade como vítima da castração religiosa ancestral decorrente das inibições, frustrações e perturbações de seus líderes, que, através de mecanismos proibitivos para o intercâmbio sexual, condenavam-no como um instrumento de sordidez, abominação e pecado. Teve a coragem intelectual e científica de levantar a bandeira da libertação, demonstrando que o gravame se encontra mais na mente do indivíduo do que no ato propriamente dito. Então, Joana de Ângeles, essa referência psicológica, essa referência espiritual para nós espíritas, então, quando ela aborda aqui desta forma, quando ela faz essa referência a Freud, porque Freud sempre se colocou desta forma, em que ele analisa de que todos os males do mundo, todos os desequilíbrios, todas essas lamentações são frutos do sexo, dessa energia sexual mal formulada e mal usada. Então, ele fala assim, quando ele fala de uma castração religiosa, isso vem desde a época do Cristo. Então, alguns entendem, para que Jesus fosse Deus, é preciso que precisavam também transformar em deusa Maria. Então, a virgindade de Maria está muito mais relacionada com o fato de Jesus precisar ser Deus do que qualquer outra situação. E como isso apareceu? Uma criação da Igreja Romana. E os líderes, a maneira que eles tinham de controlar toda a gleba, a maneira que eles tinham de controlar todo o povo era sabendo que essa energia e que essa situação precisava colocar um freio. Então, você coloca como pecado, você coloca como um tabu, você coloca como algo sujo, como algo promíscuo, exatamente no sentido de coibir. Mas isso estava muito mais relacionado, como ele está dizendo aqui, aos líderes. Hoje nós sabemos aí, não é só conventos, não é só aí os seminários, os colégios internos, nós sabemos que hoje se passa, inclusive, por grandes empresas, por grandes ONGs, como é o Médicos Sem Fronteiras, por exemplo,
que estão vivendo toda essa transformação, onde o sexo acaba sendo uma ferramenta não só de castração religiosa ou de sentimentos, mas usada como moeda de troca. Então, quando ele fala nesse sentido de colocar como pecado, então a Joana de Ângeles, ela vem dizer que a gravidade está não é na mente está na mente da criatura. Quem está praticando, quem está exercitando, quem está fazendo uso do que o ato em si. O ato sexual em si, como ele está dizendo, essa relação seria a mais simples e a mais fácil de ser compreendida, porque nós poderíamos alegar desconhecimento, falta de informação, instinto, mas não temos como, porque nós temos inteligência, nós já passamos da fase do instinto, nós já passamos da fase das sensações. Por isso, está escrito lá que o requinte dos sentimentos é o amor. E o sexo é uma forma de amar. O sexo está relacionado a uma forma de amar. É isso que Freud está dizendo nesse sentido. As perturbações, as frustrações, não é somente dos líderes. As pessoas colocam, por quê? A fuga na qual elas encontram. Então, aquela pessoa que cultua ali um corpo, por exemplo, para ser admirado, ela está se escondendo atrás deste objeto que ela está produzindo todas as suas fraquezas, toda a sua sordidez, toda a sua intolerância, todas as suas perturbações, tudo aquilo que ela traz de aflições de um passado não realizável, de um pretérito do qual ela não soube lidar. E aí coloca desta forma, desde a maneira de se vestir, desde o modo de se vestir até o modo de se portar. Não é, às vezes as pessoas têm em casa uma maneira de lidar com a sua vida, com a sua postura, e assim que sai o portão de casa, seja para trabalhar, lazer ou qualquer outra atividade, a criatura muda-se totalmente somente pelo fato de estar à rua. É isso que a Joana de Ângeles vem dizer. Sim, ele é a libido, o desejo sexual descontrolado vai trazer uma série de consequências que vai influir, inclusive, na futura reencarnação do espírito. O que tem faltado é conveniente orientação educacional para a vida sexual, assim como o equilíbrio por parte de religiosos e educadores, líderes de massas e agentes multiplicadores sociais, que sempre refletem as próprias dificuldades de relacionamento e vivência sexual. Alguns livros que não estão lá na ponta lá acabaram sendo colocados depois. Então, ela fecha a sua colocação dizendo: é preciso uma educação sexual, é preciso um direcionamento para que o equilíbrio e a harmonia possa ser desenvolvido. Quando ela diz o equilíbrio, quando ela fala de religiosos, não está se referindo à igreja. Sejam palestrantes, diretores de casas espíritas, educadores, instrutores, escritores, líderes, todas as pessoas formadoras de opiniões, como ele fala, multiplicadores sociais, todos têm responsabilidade. A partir do momento em que você influencia, a própria Joana de Ângeles diz isso no livro O Ser Inconsciente, a partir do momento em que você influencia e é influenciado, você assume responsabilidade. Então, as dificuldades que nós encontramos como espíritos a caminho da luz está diretamente relacionados aqui com a nossa vivência sexual. Ou seja, as nossas dificuldades de adaptação, as nossas dificuldades de aceitação está na relação direta como nós lidamos com as forças criadoras que o espírito, que nós, enquanto espíritos, trazemos por ter sido criados à imagem e semelhança de Deus.
Caibar Schuster, ele diz o seguinte: o sexo tem um sentido de troca positiva de sensações e vibrações, carnais e fluídicas. Não se retira do ato sexual, com isso, o seu característico de prazer. É prazer e continuará sendo no mundo material. Deve ser, inclusive, para justificar e incentivar a sua prática. Não é fonte exclusiva para a procriação, mas, sobretudo, para a troca de energias e sentimento entre os seres que se unem para um consórcio de vida, permutando experiências e desenvolvendo projetos. Para quem tem dificuldade de compreender onde entra a parte filosofia dentro da doutrina espírita, o Caibar Schuster vem contribuir e muito dentro do nosso tema e também de filosofia. Sim, neste momento, num planeta de provas e expiações como o nosso, sexo é prazer, sim, e deve ser incentivado, sim, para que as criaturas possam, então, aí se procurar a reencarnação que rege a vida no nosso planeta, ofertando oportunidade aos novos espíritos de aqui reconciliar-se com a lei divina, precisa de macho e fêmea, precisa dessa ordem passiva e dessa forma ativa a qual nós estamos dizendo, para que isso possa dar continuidade à existência. Mas não é somente a perpetuação da espécie. Não é fonte exclusiva, como ele disse, procurar somente com o fim da procriação, da reprodução, para que podemos perpetuar a espécie humana. Não, é uma troca de energias, de sentimento entre os seres. Há um respeito. Então, ninguém se sente aí usado, ninguém se sente sugado, vampirizado. As suas forças, elas não se esvaem, simplesmente há uma permuta, há uma troca energética, há um magnetismo que está sendo trabalhado. É uma usina nuclear em funcionamento. E o produto desta usina tem que ter um bom uso, tem que ter um uso que é usado exatamente dentro desse equilíbrio. Podemos usar essas forças criadoras para arte, para pesquisas, para estudo, para auxiliar de várias formas. É esse o objetivo da vida. Sim, então, por isso, vida e sexo, e não sexo e vida. Como nós vamos ver, as relações, as pessoas trazem e colocam muito sexo no sentido material. É essa dificuldade de compreender toda a relevância deste tema tão fundamental para a evolução espiritual a que todos nós estamos sujeitos. André Luiz, ele coloca da seguinte forma: o instinto sexual não é apenas o agente de reprodução entre as formas superiores, mas, acima de tudo, é o reconstituinte das forças espirituais, pela qual as criaturas encarnadas se alimentam mutuamente na permuta de raios psicomagnéticos que lhes são necessários ao progresso. Então, a contribuição do André Luiz nesta área, ela é para nós espíritas não podemos abrir mão do conhecimento que ele nos traz. Ele, enquanto aluno no mundo espiritual, seja do Aulo, seja do Alexandre, seja do Gúbio, seja do Calderário, do Clarencio ou do Aniceto, ele sempre procura representar a nós, os caminheiros aqui deste mundo, com as nossas dificuldades de compreender. Então, quando ele fala instinto sexual, ele está se referindo a nossa, ainda aos resquícios de nós, enquanto no reino animal. Mas agora ele está falando, não é apenas agente de reprodução entre as formas, é o reconstituinte de forças espirituais.
Ah, quer dizer, então, o que que essas forças espirituais? O próprio passe, a próprio magnetismo que nós usamos e que são os mais conhecidos dentro da doutrina espírita, você tem essa força criadora. Como assim você tem essa força criadora? Nós, por isso que sexo não é amor. Amor é muito mais além. O sexo é essa usina que está dizendo. E quando se fala de sexo, não está falando de genitália, está falando de força sexual, está falando dessa usina criadora, dessa potência que ele está dizendo, psicomagnético, da qual nós envolvemos. E quando nós nos envolvemos com uma outra criatura, com um outro ser humano, tudo isso é levado em conta. Por isso, a responsabilidade que se tem nas escolhas que se faz. Você, ao se relacionar com uma criatura, você se relaciona com todas as forças, com todas as companhias, com todas as sintonias e com todo o meio onde ela está. E isso você vai levar para dentro do seu lar. Não é só para a sua vida e para o seu corpo. Muitas vezes essa energia ela fica reverberando no corpo físico, dependendo das situações, até 6 meses. Então, precisa, por isso que muitas pessoas chegam na casa espírita em desequilíbrio, em desarmonia. Os trabalhos, as assistências espirituais, elas têm uma função importantíssima nesse equilíbrio. Por isso, os médiuns precisam ter moral. Porque como que você vai usar de uma força? Você não pode usar uma força A para repor uma força B. Você precisa de força igual, você precisa da mesma relação de fonte para que isso possa, então, se refazer. Daí, essa necessidade que todos nós encontramos de relacionar. É uma maneira de nós nos refazermos, é uma maneira de nós reconstituir aí aquelas pequenas fissuras, aquelas brechas, aquelas aberturas que muitas vezes nós fornecemos pela nossa invigilância quando aqui encarnados. E o Hamed, ele fecha dos 4, o Hamed diz assim: sem amor e afeição, o ato sexual é apenas a expressão de uma necessidade orgânica que se esvai quando termina a carga erótica, não contribuindo em quase nada para o relacionamento afetivo, nem para o desenvolvimento do amor. Nossa necessidade de amor irá existir durante toda a nossa existência de espíritos imortais. Não importa a idade, o sexo, a instrução cultural e o requinte social, ele sempre precisará de ternura. Então, quando ele diz lá no livro Os Prazeres da Alma, neste capítulo, quando ele está dizendo, quando nós estamos simplesmente usando o instinto, quando nós estamos simplesmente pensando numa necessidade física, vamos assim dizer, quando termina essa carga erótica, e nada isso contribuiu para o avanço. Foi simplesmente um uso, foi simplesmente um escape, foi simplesmente uma fuga em que nós nos encontramos. Por quê? Para que isso possa se transformar, para que isso possa contribuir dentro do amor, é preciso que haja cumplicidade, é preciso que haja um entendimento. Se nós olharmos a figura escolhida para a representação aqui da nossa aula, há uma interação energética, que muitas vezes nós não compreendemos. Nós olhamos e entendemos o corpo físico como algo imóvel, como algo como se fosse automático, robótico. Não, o Hamed vem dizer, o ato sexual, enquanto uma necessidade orgânica, ele é muito mais prejudicial do que benéfico. Ele completa. A nossa necessidade de amor
existirá durante toda a nossa existência de espíritos imortais. O instinto não. Quanto mais aperfeiçoado, quanto mais evoluído, nós também vamos aperfeiçoando as forças sexuais. Por isso que, enquanto sexo, enquanto instinto, enquanto prazer somente, enquanto uma satisfação momentânea, aqui tem a sua utilidade. E, como ele diz, deve até ser incentivado, o amor, para nós, ele representa, assim como nós, a imortalidade, a eternidade na qual nós estamos inseridos. Desculpa. Então, é esse o sentido. É preciso entender que esta relação de força, essa relação energética, por isso está na proporção direta do entendimento do espírito. Nós vamos ver. Por quê? Muitos pesquisadores, muitos dos chamados gênios, em muitas das suas áreas, seja ela ciência, filosofia, arte, medicina, qualquer que seja ela, tiveram uma vida amorosa muito complicada perante os seres humanos, porque eles canalizaram a sua força sexual em descobertas, eles usaram essa força sexual para se aprimorar em determinadas áreas que fogem da maioria dos seres comuns que estão aqui formando famílias. Então, são incompreensíveis. Isso vem de encontro a muito a que a sociedade em que nós estamos vivendo. Hoje, as criaturas olham uma pessoa sozinha, um casal que não tem filhos, por exemplo, ainda sofre discriminação, ainda sofre preconceito, como se isso fosse uma obrigatoriedade. Não, simplesmente resolveram canalizar esta força. Então, para não haver um envolvimento, para não haver uma dispersão desta força criadora, eles usaram de uma forma desenvolvendo o amor. Em torno do sexo, será justo sintetizarmos as orientações nas seguintes normas. Aqui, o Emmanuel, que vem em nosso socorro, no livro Sexo e Vida, então ele fala, em torno do sexo, não é que existe uma cartilha, não é que existe um regimento, não é que existe um costume, mas é preciso que nós balizemos, que nós olhemos as situações. Não proibir, mas educar. Porque se você proíbe, você está dizendo que é errado. Se você proíbe, você tem que apresentar uma justificativa. Quando você educa, você transfere responsabilidade. Não abstinência imposta, mas emprego digno com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Tem muita gente que se coloca como abstinência, abstinência sexual, mas e o pensamento? E as suas atitudes? E os olhos? Então, como ela está fazendo uso desta força? Por isso, emprego digno, porque é uma maneira de você ajudar, é uma maneira de você auxiliar esta força criadora. Então, as pessoas que fazem abstinência sexual, isso não significa que é espírito evoluído. Pelo contrário, muitas vezes isso é um freio da reencarnação, é um freio do planejamento reencarnatório para evitar o abuso. Não indisciplina, mas controle. Então, essa coisa do casual, essa coisa do que é preciso viver a vida, de que é preciso aproveitar, que é somente isso, eu estou aqui, eu tenho que viver como ser humano, tudo precisa de controle, porque tudo na nossa existência é um processo, e principalmente quando envolve outro espírito que está em um corpo principalmente diferente do nosso, claro. Não impulso livre, mas responsabilidade. Não é simplesmente porque queremos, não é simplesmente porque conhecemos, não é simplesmente porque nós somos co-criadores, nós estamos colaborando. É preciso aprender a discernir responsabilidade dos nossos atos.
Nós temos responsabilidades individuais e coletivas. Tudo aquilo que nós lesamos no outro, nós vamos ter que reparar na vida seguinte. Então, aquele relacionamento, aquela família que hoje os cônjuges se degladiam, em que existe muita cobrança entre eles, é alguém que foi enganado, é alguém que foi subtraído na sua força e ali numa vida pretérita. E nós não podemos esquecer dos ensinamentos de Jesus, que é preciso reparar até o último jota. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência. Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal, tantas vezes quanto se fizerem necessárias pelo mecanismo da reencarnação, porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Se a criatura continua abusando nessa irresponsabilidade, simplesmente dentro daquilo que se considera como um instinto a título de aprendizado, essa criatura vai voltar. 1, 2, 3 encarnações ativas enquanto masculino e não aprendeu, vai começar a reencarnar de uma forma passiva dentro do feminino para compreender as lesões, para compreender os abusos, para compreender toda essa irresponsabilidade. Por isso que ele fala através dos mecanismos de reencarnação. Quando nós não nos reajustamos perante os nossos semelhantes, perante principalmente a nossa família consanguínea, que está ligada diretamente aos nossos abusos e descontroles, nós vamos reencarnando. E a cada reencarnação em que precisa reparar a mesma falta, o mesmo erro, a mesma imperfeição, maiores dificuldades nós vamos encontrando. Por quê? Erro é somente uma vez. Na segunda vez já não é erro, já é aí uma escolha que a criatura está fazendo, porque ele sabe dos desdobramentos, ele sabe das consequências disso que fez, inclusive em outra encarnação, através da inspiração, através da intuição e principalmente através da nossa vida de hoje. É só olhar a nossa tendência hoje, 2021, seja no masculino, seja no feminino em que nós nos encontramos, olhando as nossas tendências hoje, nós compreendemos os abusos dessa força sexual que nós cometemos no pretérito não tão distante assim. Conceituações espíritas de sexualidade. Os espíritos benfeitores da revelação espírita definem a sexualidade humana em geral como uma manifestação energética da força criadora universal em nós. Em suas conceituações, distinguem a sexualidade enquanto manifestação da realidade total do indivíduo, das suas características sexuais biológicas em particular, em uma dada encarnação. Então, nós vamos ver algumas dessas características e dessas conceituações. O que os benfeitores nos dizem? Sendo Deus o Criador, sendo Deus, sendo Jesus o co-criador, não só do planeta, mas de todos nós que aqui nos encontramos, porque nós somos espíritos imortais, nós somos espíritos eternos a partir da criação. Uma vez que nós fomos convidados a encarnar e a reencarnar no planeta, nós estamos nas condições em que o co-criador estabeleceu para todos nós. E essa manifestação energética de força criadora é a força que vem de Deus. Então, muitos de nós entendemos que, às vezes, Deus... mas eu vejo Deus no desabrochar de uma flor. Eu vejo Deus no sorriso da criança.
eu vejo Deus nas invenções que se faz. Por que que nós não encontramos essa manifestação energética dessa força criadora divina em nós, nos nossos atos? Há muitas vezes crimes, muitas vezes a violência, ela exatamente é essa força propulsora, essa força criadora mal direcionada, que leva a criatura a extrapolar, que leva a criatura a abusar daquilo que ele tem como força. As pessoas se transformam. Se nós olharmos, vamos assim dizer, se nós olharmos uma foto nossa num momento de alegria, seja no nascimento de um filho, de um neto, seja numa confraternização, seja no novo emprego junto a mim. Se nós olharmos uma foto nossa sorrindo, nós vamos ver de uma forma o nosso corpo, o nosso rosto. No momento de raiva, no momento de ira, no momento de ódio, nós nos transformamos. E isso também é aparentado, isso também se faz visível nas fotos que muitas vezes são tiradas de nós nesse momento. Se nós nos olhássemos no espelho num momento de raiva, num ataque de ciúme, por exemplo, nós ficaríamos horrorizados com o que nós veríamos. É essa força criadora, é essa força transformadora. Ah, isso é, sim, a maioria dos crimes sexuais, eles são carregados de violência. É uma energia mal canalizada e usada de uma forma agressiva. Sexualidade como forma, como carga magnética. A energia sexual como recurso da lei de atração na perpetuidade do universo. É inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres à face das potencialidades criativas de que se resiste. Então, aquele imã, aquele motor a propulsão que está ali, se o automóvel está desligado lá na garagem, isto não significa que aquele motor não esteja ativo. Aquele motor ele precisa simplesmente de algo que vai fazer com que aquela força propulsora entre em atividade. É isso que ele está falando. Então, a energia, essa lei de atração que gere é a identificação de nós perante os nossos semelhantes, perante espíritos como nós. Como nós, muitas vezes, viemos das mesmas colônias, nós todos que estamos no planeta Terra, nós temos as mesmas características, uns mais, outros menos, mas, no geral, é quase uma uniformidade. Só que a maneira como nós usamos o conhecimento é fator diferencial, fundamental dessa força que se faz. Então, o Emmanuel coloca dessa aí. Como carga magnética, as nossas potencialidades, ela precisa dessa chave. Assim como o motor do carro lá na garagem precisa da chave na ignição, que você tem todo um processo que vai chegar, fazer a combustão, que vai explodir, vamos assim dizer, dentro dessa lei de atração, para que se coloque em movimento. Esse é um exemplo material. Agora, como explicar isso dentro da sexualidade como carga magnética? Nós somos esse motor em repouso. Nós somos como essa força, como esse gerador que está num descanso, mas que, quando colocado em atividade, o potencial depende de quem está manuseando. O potencial e a funcionalidade vai depender do objetivo a qual se propõe quem está no comando desta força energética. Sexualidade como qualidade vibratória da alma. O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram
no seio da divindade. A sexualidade se expressa como qualidade emissora ou receptora da alma. Não se restringe aos órgãos sexuais do corpo humano. Então, o Alexandre aqui, ele está mostrando que nós precisamos fazer com que o sexo saia da cabeça das criaturas. Porque hoje eles entendem o sexo dessa forma errônea, muito mais dentro do imediatismo, muito mais diante da conquista, de uma satisfação momentânea que permite ao espírito essa satisfação, essa realização do que ele está. Quando ele fala com qualidade positiva ou passiva, todos nós nos encontramos na mesma situação. Quando nós fornecemos essa carga energética, a responsabilidade é nossa. Quem leu, por exemplo, o Missionários da Luz, lembra da reencarnação de Segismundo, o que acontecia quando o Adelino, por medo, por receio do espírito Segismundo que ele tinha combinado de aceitar como filho, o que acontecia, por exemplo, no líquido seminal, o que acontecia aos espermatozoides. Simplesmente ele eliminava toda a força criadora que eles tinham. Então, foi preciso que o Alexandre ali magnetizasse, foi preciso que o Alexandre ali imantasse ali uma energia que coibisse ali a atitude e, principalmente, a vibração do Adelino. A mesma coisa está aqui. Então, quando ele fala é manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, nós temos que entender que essa força que ele está dizendo vem desde a minhoca lá, preparando o solo, a fertilização, criando todo um ambiente para que os nutrientes da terra, o magnetismo possa chegar não só ao reino vegetal, mas aqui nos mantém até mesmo a nossa condição de espíritos, que já temos livre-arbítrio e que recebemos de Deus a oportunidade bendita de colaborar nessa obra imantável que é o universo na qual nós estamos inseridos. Então, quando ele fala a sexualidade se expressa com qualidade receptora, quem está fornecendo, quem está gerando esta força, o receptor, ele vai receber, sim, é de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua condição? Exatamente. Por isso que, até uns anos atrás, tinha um controle de carga energética. Você tinha aparelhos que eram 220 e tinha aparelhos que eram 110. O que acontecia? Se você ligava aquele eletroeletrônico que era 110 do 220, ele funcionava meio devagar, ele funcionava a meia boca, ele não funcionava dentro da sua potencialidade. Se você ligasse o 200 no 220, o que aconteceria? Ele ia queimar. Por quê? Essa energia é maior do que o que ele tinha capacidade de receber. A mesma coisa acontece. É isso que ele está dizendo como qualidade vibratória. Quando nós mudamos o nosso padrão vibratório, se a outra criatura não está na mesma faixa, na mesma frequência em que nós, ela pode ser prejudicada. Da mesma forma que muitos acabam vampirizando, até mesmo inconsciente, as criaturas do seu dia a dia. Por quê? Porque não tem um controle dessa força. Entende simplesmente como sexo os órgãos sexuais ou as genitálias. E não é. Isso é uma formação física, força criadora, força receptora, principalmente essa energia que nós expandimos, que nós trabalhamos, que nós produzimos, é que tem o verdadeiro sentido de sexualidade dentro da nossa compreensão e necessidade enquanto espíritos. A sexualidade como atributo divino. Na espiritualidade superior, o sexo não é macho e fêmea.
definição unilateral. Considerando, vamos lá, de novo, na espiritualidade superior, o sexo não é considerado unicamente por baliza morfológica do corpo de carne, distinguindo macho e fêmea, definição unilateral que na Terra ainda se faz seguir de atitudes e exigências tirânicas, herdadas do comportamento animal. Entre os espíritos desencarnados, a partir daqueles de evolução mediana, o sexo é caracterizado por atributo divino na individualidade humana. Então, quando ele fala que não está na espiritualidade superior daqueles espíritos de categoria já mediana, não são mais simplesmente dominados pelo instinto, simplesmente buscando satisfação, prazer, simplesmente as coisas temporárias da existência. Da mesma forma que o corpo é só um momento temporário, é só um momento transitório que nós nos encontramos de macho e fêmea, essa relação que nós temos no nosso planeta, e que vem desde o reino animal. Ali, como se faz essa identificação? Se eles não têm sensações, mas têm exatamente essa necessidade. É aí que entra, no reino animal, é aí que entra essa coisa da sensação, da necessidade, da perpetuação da espécie. Por isso que se fala que o instinto é, sim, uma inteligência em desenvolvimento. É uma inteligência que ainda está aí engatinhando na sua funcionalidade. É isso que ele traz. E muitas vezes nós encontramos isso entre os seres humanos dessa forma tirânica. Quando se fala que o feminino é passivo, não é subserviência, não é serventia. Quando se fala do masculino como ativo, não é prepotência, não é essa arrogância que nós estamos acostumados. É simplesmente fornecedor e receptor, gerador e consumidor. Mas existe uma permuta desse ser. Quando ele fala espíritos desencarnados a partir da evolução mediana, o sexo é categorizado por atributo divino da individualidade humana. Quem pode falar, por exemplo, do Chico, do Gandhi, a própria irmã Dulce, Madre Teresa, Francisco de Assis? Quem assistiu, independente de ter lido o livro Francisco de Assis, do Miramês, mas o próprio Francisco de Assis tinha, entre a sua equipe de amigos, de colaboradores, ele tinha lá um irmão, ele tinha lá um companheiro que vivia no fogo da sexualidade. Tudo na vida dele girava em torno do sexo enquanto corpo, enquanto prazer. E o Francisco de Assis fala para ele, olha, faz o seguinte, case, arrume uma esposa, arrume uma família, você vai me ser muito mais útil desta forma do que desta forma em que você está usando essa força. E ele vai, ele encontra uma moça, casa, e é, na presente encarnação, o maior colaborador que Francisco de Assis tem. Por quê? Quando ele ativo, encontra essa forma passiva de recepção da sua força, ele passa a canalizar em forma de amor transformado toda a sua potencialidade de caridade, de tolerância, de paciência, para compreender o verdadeiro sentido da nossa existência. Então, a manifestação divina da misericórdia do Pai em nós reflete quando nós agimos desta forma responsável em relação ao nosso corpo e essa usina geradora. Todas essas forças que se encontram em ação. Quando nós olhamos, mesmo enquanto nós estamos no repouso do corpo físico, o nosso corpo está em movimento. O espírito se mantém ligado a ele, fornecendo a energia necessária para a sua manutenção. E a prova de que o sexo não está nos órgãos, mas sim no perispírito, está enquanto repousamos,
muitas vezes as companhias espirituais, os antros em que muitas vezes nós damos vazão enquanto espíritos em desdobramento. Quando frequentamos esses ambientes, mesmo o corpo estando aqui adormecido, o espírito continua fazendo mau uso dessas forças. E isso sim, por isso acorda de uma forma cansada, esgotada, como se tivesse como uma esponja que foi totalmente sugada desta forma. Por quê? A sexualidade, enquanto atributo divino, está sendo usado de uma forma irresponsável e até mesmo promíscua. Qual ocorre com a inteligência, com o sentimento e com o raciocínio e com as faculdades outras que nós temos, até menos aplicada na experiência humana? Então, ele está falando dessa força criadora. Ele está falando exatamente aqui, ele está falando da sexualidade como atributo divino. É uma continuação. A mesma forma que nós usamos a inteligência, o sentimento de raciocínio, fazendo uso da razão, da lógica, com todas as nossas potencialidades, nós temos que ter com essa força criadora. A sede real do sexo não se acha desta maneira no veículo físico, mas na entidade espiritual em sua estrutura complexa. Então, se alguém tinha alguma dúvida, vai lá consultar no Evolução em Dois Mundos, esse capítulo 18, Sexo e Corpo Espiritual, que nós vamos compreender que o sexo está no perispírito. Por isso que, quando da pergunta, não colocamos aqui porque não achamos que fosse relevante. O espírito prefere reencarnar como homem ou como mulher? Não é questão de preferência, não é essa a escolha que se pergunta quando está se programando a reencarnação. É aquilo que é melhor para a sua evolução. Como melhor reparar aquilo que nós ainda somos devedores? Como melhor evoluir? Quais os melhores recursos? Quais os melhores mecanismos de reparação nós vamos encontrar? Enquanto homem, ou enquanto macho, ou enquanto fêmea? Então, é no perispírito que se encontra a sede real do sexo, e não no corpo físico, como a maioria das criaturas entende. É preciso compreender o perispírito, sendo ele indestrutível, sendo o perispírito, esse corpo espiritual, essa maneira, ele não vai nos abandonar. Além dele ser indestrutível, ele também se melhora a cada reencarnação. De acordo com os mundos em que nós vamos vivendo, o nosso perispírito vai se aperfeiçoando. E tudo que está no perispírito aperfeiçoa-se, vamos assim dizer, na correlação direta que existe. Então, nós nos melhorando, a cada reencarnação nós vamos melhorando, nós vamos aprendendo a lidar com esses sentimentos, com essas forças, com essas orientações. De acordo com o nosso discernimento, nós vamos vendo por onde estamos caminhando, onde está sendo gasto a nossa energia. Se nós tivermos em nosso lar, no apartamento de cada um, se você tiver uma fiação elétrica que está em mau uso, onde você tem fios descapados, onde você tem tomadas enferrujadas e tudo mais, o que acontece? Você sabe que a tua conta de luz virá um gasto muito maior, porque você consumiu muito mais. Por quê? Porque a aparelhagem está defasada. A aparelhagem não está na correspondência direta de melhor aproveitamento. A mesma coisa se refere a nós. Tem espíritos, segundo a própria Joana de Ângeles, no Despertar do Espírito, ela vai dizer, tem espíritos, por exemplo, feminino, que retornam com 10 anos antes da sua vida, exatamente devido a que deixou-se esvair
essa força sexual, o abuso indiscriminado dessa força que não foi bem orientada. Enquanto a maioria, enquanto homem, enquanto macho ou masculino, como queiram, ela fala, a relação direta está muitas vezes no próprio mundo material, onde este provedor, onde ainda esse dominante, esse macho dominante, muitas vezes desgasta-se a sua energia. Até poderia, o corpo físico em si, até teria condições de viver mais longos anos. Porém, você não tem o combustível, você não tem a força propulsora, você não tem o motor. O motor já não consegue mais fazer funcionar todo o complexo que é o ser humano, porque foi vítima de abuso e desperdício. Sexualidade de um indivíduo. Em se considerando a jornada evolutiva de cada ser, o sexo analisado em sua essência é a soma das qualidades femininas ou masculinas que caracterizam a mente. Em se considerando a jornada evolutiva de cada ser, o sexo analisado em sua essência é a soma das qualidades femininas ou masculinas que caracterizam a mente. A sede do sexo não se acha no corpo grosseiro, mas na alma, em sua sublime organização. Feminilidade e masculinidade constituem característico das almas acentuadamente passivas ou francamente ativas. Sim, não tem. Experimente você colocar, por exemplo, pegue uma caneta Bic, que é uma referência, tira a tampa dela e começa a mexer. Pede para uma pessoa tentar colocar a tampa da caneta enquanto você segura a caneta, mas você fica se mexendo. Não vai haver essa compatibilidade. Por que nós, pegando a caneta numa mão e a tampa na outra, nós conseguimos? Porque há uma harmonia, porque há um equilíbrio. Então, mais uma vez, essa forma passiva é a forma de acolhimento. Essa forma passiva é a forma em que está de armazenamento. É a forma que você, então, encontra ali de distribuição. É como se fosse uma central canalizadora, onde você vai depois distribuir esta energia de acordo com a necessidade do corpo físico. Isso é ser passivo. Essa atividade é o que produz. O ativo é o que produz. Se você produz simplesmente, se você tem uma oferta maior, qual é o objetivo? Você vai acabar tornando isso, não é questão de popularizar. Muitas vezes acaba sendo aproveitado pelaquilo que nós conhecemos como os trevas ou obsessores. Quando você tem essa força, quando você tem essa energia que está sobrando por quê? Porque nós não estamos sabendo direcioná-la. A multidão de testemunhas que caminham conosco vai usar isso de uma forma irresponsável. Então, muitos dos encarnados contribuem, mesmo sem intenção, para as obsessões complexas, porque estão fornecendo essa energia, estão fornecendo esse magnetismo, estão fornecendo as condições necessárias, o mecanismo, os recursos que nós estamos deixando escapar. Então, é preciso fazer uma reforma. Que reforma? A chamada reforma íntima. Então, masculinidade e feminilidade são duas asas da nossa evolução. O espírito que encarnasse somente na condição masculina, ele não teria como compreender, somente como gerador, ele não teria como receber, ele não saberia o que significa ser um receptor. A mesma coisa, se fosse somente o feminino, somente recepção, somente recebendo, como que ele iria desenvolver, aprender
e, principalmente, saber da potencialidade do que é você gerar essa energia e fazer com que ela seja bem aproveitada. União de qualidades. A união sexual como visão mais ampla. No livro Missionários da Luz, o instrutor Alexandre, ele explica a união sexual como uma força criadora universal e introduz o conceito de união de qualidades. Substituamos as palavras união sexual por união de qualidades e observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno, cuja causa reside no próprio Deus, Pai Criador de todas as coisas e de todos os seres. Colocação de palavras. E ele não está dizendo, o Alexandre, ele não está falando aqui de forma poética. Ele está dizendo, muitas vezes, de pobreza do vocabulário e de como nós somos suscetíveis. Como nós simplesmente banalizamos os sentimentos mais puros que nos identificam como filhos de Deus. Então, quando ele diz conceito de qualidade, se você fala união sexual, nós imediatamente vamos para a união de corpos. União sexual, união de corpos, matéria, físico, prazer, satisfação. Quando se fala união de qualidades, de uma forma simples, de qualidades. Quando nós pegamos a água, é uma qualidade. A água é uma qualidade. Você pode unir com vários outros elementos e você vai ter sempre um elemento diferente, depende daquele que se uniu. Então, é esse o sentido de co-criador, é esse o sentido dessa força que ele está dizendo. É simplesmente, não é somente um jogo de palavras, é de entendimento. Doutrina espírita é conhecimento. Doutrina espírita é informação. Doutrina espírita é pela emancipação do ser. É pela nossa melhora enquanto espíritos. Por isso que ele fala, se nós mudarmos essa ideia de que nós somos um elemento que juntados, somados a um outro elemento com objetivos nobres, então o produto final será ainda muito melhor. Se você tem um bom e um ótimo, você vai ter um excelente. Agora, se você tem um ruim e um péssimo, você vai ter um lamentável. É essas qualidades que o Alexandre está dizendo. Por isso que ele fala, a causa reside no próprio Deus, o Criador. Como compreender a criação? Sim, nós olhamos os animais e compreendemos o cio, a gestação e a preservação da espécie, o instinto. Tá, tudo bem. Nós olhamos as plantas e olhamos, se nós tivéssemos olhos de ver, nós veríamos as plantas como essa imagem ilustrativa do vida e sexo. É a seiva, são os nutrientes, todos eles numa perfeita harmonia simétrica, contribuindo para a evolução. Quando nós olhamos isso enquanto a nossa corrente sanguínea, enquanto as nossas células, todas elas trabalhando, então nós vamos compreendendo o porquê de sermos chamados filhos de Deus. Ou alguém pode compreender o que é a perfeição? Para nós, perfeição é Deus. Jesus, que é mais próximo de nós, é o Espírito mais perfeito. E aí, nós vamos deixar para o seguinte, porque a resposta dessa pergunta, porque muitos vão dizer assim, e Jesus exerceu a sua sexualidade? Claro, ele foi co-criador, ele é o co-criador deste planeta. Por isso, ele é a manifestação divina do amor. Só que a sua força sexual foi canalizada dessa forma de gerar todas as formas de vida que nós temos conhecimento e que são criadas exatamente para fazer com que nós, espíritos ainda em aprendizado, possamos alcançar a nossa evolução. Essa união de qualidades
existe nos fundamentos da vida universal. Entre os astros, chama-se magnetismo planetário da atração. Entre os elementos químicos, é conhecida por afinidade entre eles. Entre as almas, denomina-se amor. Então, quando nós falamos de união sexual, nós associamos a corpos, nós associamos a seres humanos, a uma relação. Só que quando fala união de qualidades, como ele está dizendo, nós entendemos o que significa Deus na nossa existência ou na vida universal. Entre os planetas, o magnetismo de atração, a própria órbita de cada planeta do sistema solar, sem ficar se chocando um contra os outros. Isso é magnetismo planetário de atração. Como nós temos cometas, como nós temos uma série de astros chamados celestes, que não ficam se batendo por aí. Então, existe toda uma harmonia e um equilíbrio. É isso que ele está dizendo, são união de qualidades. Entre os elementos químicos, como nós vamos ver, é afinidade. Então, a maneira mais simples de dizer por afinidade, como já dissemos, você pega a água e, junto com ele, você coloca ali o pó de café, isso é afinidade. Você tem um terceiro elemento ou você tem um elemento modificado de acordo com a concepção de entendimento de cada um. Depende dessa forma. Entre almas, você tem aquilo que nós chamamos de amor. Por que entre almas? Porque, enquanto espíritos, a denominação dessa união de qualidades é diferente. Como o próprio Kardec colocou para nós no Livro dos Espíritos. Ele colocou alma, espírito encarnado. Então, a alma é a humanidade encarnada. E espíritos, nós, no mundo espiritual, na erraticidade. Então, entre almas, entre os encarnados, essa união de qualidade denomina-se amor. Era para ser essa denominação. É assim que era para ser conhecido a nossa cocriação em plano menor. Porém, nós estamos um pouco distante ainda desta concepção. Em plano macro, em plano maior, o Sol, quando nutre a existência de vida na Terra e equilibra o nosso sistema planetário, ele faz parte desta energia. No microcósmico, manifesta-se na união de átomos na química, como, por exemplo, quando duas moléculas de hidrogênio se combinam com uma de oxigênio e forma a água que sustenta a nossa vida planetária. União de qualidades. Você está usando de dois elementos, passivo e ativo, mas para um crescimento, para uma evolução. Então, todos nós, por mais céticos que sejamos, fazendo uso da lógica e da razão, nós temos que entender que o Sol é essencial na nossa vida e na nossa existência. Não estamos falando de calor, estamos falando de energia. Por quê? Quando o dia está nublado, quando está chuvoso, mesmo não vendo o sol, nós temos aquilo que conhecemos como claridade. A claridade é energia. Aquilo que nós sentimos, o calor, aquilo é o combustível. É isso que ele está dizendo. Da mesma forma, aqui, quando ele fala do hidrogênio, para falar de afinidade. Quando você tem, não é química, não é a minha praia, mas quando falamos de hidrogênio e de oxigênio, nós sabemos que são elementos diferentes e que se formam, se unem para dar uma nova vida. Então, é essa cocriação em plano menor e que existe. Se isso existe mesmo no reino mineral, que para nós é o mais rústico, para nós é o mais primitivo, e ele consegue dar esse exemplo dessa união de qualidades, imagine o que o Alexandre quis dizer para nós nesse sentido de já espíritos que fazem uso do livre-arbítrio e da razão, que já compreendem a essência do amor e da tolerância. Em todo o reino animal, ocorre quando a união sexual de macho e fêmea cria novas formas físicas. A união de qualidades
na sexualidade humana, além de gerar formas, pode utilizar as faculdades do amor para criar tesouros na arte, na literatura, na ciência, na tecnologia e nas modalidades de pensamento e ação que melhoram as condições de vida individual e social. Então, lá, sim, nós entendemos o cio, perpetuação da espécie, a sua raça, simples, a manutenção. Quando nós falamos da qualidade em relação a nós, humanos, é a própria ciência, são as próprias descobertas, fazendo uso do conhecimento que todos nós temos. Então, quando nós olhamos lá os girassóis, nós não estamos vendo o Van Gogh, nós estamos vendo uma criação do Van Gogh. Quando nós, muitas vezes, nos sentamos à frente do aparelho de televisão para o lazer, sim, ali é uma descoberta, algo que está acontecendo a milhares de quilômetros de distância e nós estamos acompanhando praticamente em tempo real tudo isso. Isso é uma força criadora, isso é uma força que foi canalizada, uma para a arte, uma para a descoberta, uma para a ciência. Quando as criaturas pegam um livro, por exemplo, e consegue absorver, consegue retirar dele ali recursos que melhoram a sua vida e a sua existência, também é essa força. Quem escreveu, quem copilou de uma forma, através das palavras, está exatamente fornecendo esse combustível, essa energia. Ele está contribuindo para esta energia. Então, é como se você tivesse ali uma garrafinha com água que você está com ela com um quarto. Dependendo do que você está fazendo, você tem essa capzir mais, mesmo a distância que cada um tem. Então, a nossa responsabilidade, nesse sentido de sexo enquanto vida, enquanto manifestação de vida, não é simplesmente aqui relacionada ao corpo, mas sim de auxiliar, de colaborar, aperfeiçoar aí as potencialidades de todos aqueles que caminham conosco. E além dessas expressões terrenas, no reino espiritual, o sexo existe por ser substância mental, determina mentalmente as formas em que se expressa. Não é uma energia fixa da natureza, que trabalha a alma, mas sim uma energia variável da alma, com a qual ela trabalha a natureza e se aprimora. O sexo manifesta-se assim como uma força do Criador na criatura. Seu destino é expandir-se em obras de amor e luz para enriquecimento da vida. E é também condicionado à lei da responsabilidade que rege os destinos. Então, não é uma energia física que brota da natureza que trabalha, como ele está dizendo, mas é uma energia variável. Por quê? É de acordo com a circunstância, de acordo com o momento em que nós nos encontramos, é de acordo com a nossa moral, é de acordo com o nosso adiantamento, com os nossos objetivos a que nós realizamos esta ou aquela função. Da mesma forma, é uma força criadora. Quando nós falamos, nós somos filhos de Deus, tá? Nós fomos criados por Deus. Esta forma foram nossos pais que forneceram. Sim, esta forma, eles forneceram esta forma material. Mas é preciso compreender que essa forma material, ela tem a participação do espírito. O espírito, já em condição mediana, como ele disse, ali deixou bem claro, participa do seu planejamento reencarnatório. O corpo, as formas, se vai ser masculino ou feminino, onde ele vai direcionar toda essa recepção, toda essa geração, a forma que escolhida para canalizar e principalmente a logística de distribuição dessa força. Então, isso está relacionado à nossa responsabilidade. Por isso, na espiritualidade, existem infinitas situações de umbrais inferiores.
a maioria deles relacionados ao abuso das forças sexuais. As obsessões hoje conhecidas no nosso planeta bendito, 90% delas está relacionada ao abuso das forças sexuais. 5% delas estão relacionadas às doenças físicas e 5% às outras variedades, ciúme, inveja, lesões e, principalmente, abusos que nós fizemos de confiança, intolerância, entre outros, para ver o quão grande é a nossa responsabilidade nessa força de união de qualidades ou de sexo em relação à vida. Por quê? E quando o sexo nos aproxima da natureza material? Aqui nós estamos chegando no final, tá? Este é o último slide da nossa primeira apresentação. E aqui nós vamos buscar exatamente no Vida e Consciência duas perguntas que são muito pertinentes hoje nas casas espíritas e nos estudos que se realizam, principalmente em relação à mediunidade. Por quê? E quando o sexo nos aproxima da natureza animal? Até porque no Livro dos Espíritos, quando indagado sobre o casamento, sobre poligamia, São Luís, respondendo a Kardec, ele disse que a poligamia seria o ser humano estar retornando à sua condição de animal. Então, para aqueles que são aí, entendem, os que aprovam ou os que ainda, né, incentivam as múltiplas uniões espirituais que aí estão, é preciso entender que isso é um retrocesso, não espiritual, mas um retrocesso em relação à moral. É um retrocesso em relação ao amor. É, sim, um retrocesso de uma conquista que nós já atingimos por estar em um planeta de provas e expiações. Então, toda essa liberdade sexual muito apregoada hoje em dia, não estamos aqui dando lição de moral ou muito menos querendo fazer prosélitos ou seguidores. Estamos simplesmente nos atendo àquilo que a doutrina nos ensina. Então, por quê? E quando o sexo nos aproxima da natureza animal? Quando é feito de maneira sensual, ou seja, quando prima pelas sensações ao invés de pela finalidade, pelo amor e pela troca de afeto, companheirismo e carinho. Quando é relegado simplesmente ao plano material e é esquecida sua finalidade maior. Isso ocorre porque o espírito, como foi dito, posiciona o seu pensamento na direção da ligação material. A satisfação dos desejos materiais é característica dos animais, que não possuem vida moral e cuja inteligência não passa além das mesmas necessidades. Daí a comparação. Comparação de por que o sexo nos aproxima dessa natureza animal. Essa sensualidade que hoje é muito apregoada, essa cultuação ao corpo físico, nem sempre se reflete uma satisfação. É muito mais frustração e decepção, porque o objetivo final muitas vezes não é alcançado. As pessoas, então, buscam muito mais essas sensações, aquilo que é temporário, aquilo que muitas vezes é passageiro. É questão, muitas vezes, de minutos, para não ofender e não dizer de segundos. Então, quando é colocado somente no plano material, somente no plano dos órgãos sexuais ou das genitálias desse prazer sexual, nós estamos, sim, tendo esse retrocesso e voltando à nossa mesma característica enquanto animais. Porque, como ele diz, os animais também fazem sexo e eles não se amam, eles não dizem o eu te amo ou não entendem essa comparação. Então, quando ele diz, não possuem vida moral, cuja inteligência não passa dessas necessidades. Então, nós, quando agimos assim, esquecemos o nosso senso de moral, nosso senso de responsabilidade,
o nosso comprometimento. Nós estamos pegando uma energia nuclear e usando ela para acender a lamparina, a querosene, a candeia que ainda existe hoje, simplesmente para nos mostrar um mundo primitivo. Então, é esse o sentido da comparação. E a outra pergunta: como muitas pessoas pensam que o sexo é pecado, é errado, como explicar melhor a questão da força sexual nas casas espíritas? Lá no nosso primeiro slide, nós buscamos uma colocação. Sexo é pecado? Sexo é só para reprodução? Sexo é sentido somente de prazer? Quem é que definiu o que é preconceito, o que é certo, o que é errado, o que é tolerável e o que não é? Da mesma forma, a doutrina espírita, ela é uma espírita atualizada. O próprio Kardec disse que quando houver alguma nova descoberta, se a doutrina espírita tiver no sentido contrário, deixe a doutrina e siga a ciência e a descoberta. Mas isso não significa que a doutrina não possa se modificar e aceitar, desde que seja comprovadamente o correto dentro das leis divinas. Então, muitas pessoas pensam que sexo é pecado. Se isso é cultural, se isso é estrutural, se isso é um processo de educação, não é esse o objetivo. Mas que é errado, sim, é promíscuo. Isso está relacionado à devassidão, está sempre relacionado a Adão e Eva, a serpente, pecado original, sempre nesse sentido de abuso. Como explicar melhor essa força da questão? Então, como as casas espíritas, como a doutrina espírita, através das casas espíritas, pode direcionar nesse sentido essas criaturas? A casa espírita, como órgão responsável pela divulgação do espiritismo, deve primar pela educação do espírito. Sendo assim, deve informar ao frequentador das suas potencialidades espirituais, deve informar ao frequentador das suas potencialidades espirituais, das origens dos problemas que enfrenta, muito além do psicológico, ou seja, no ser espiritual, e procurar fazer com que esse frequentador sinta a necessidade de melhorar-se nos pontos que vê que agem corretamente, sem culpas que o prendam. Qual é o objetivo? Como as casas espíritas podem ajudar a auxiliar? Mostrando que todos nós somos espíritos imortais, aprendizes do Evangelho a caminho da luz. Todos nós temos as nossas potencialidades. Todos nós temos energias e somos uma usina geradora. Onde estamos aplicando e com qual objetivo? Todos nós somos responsáveis pelo próximo. O Cristo nos diz: amai ao próximo como a si mesmo. Quando estiver mais adiantados espiritualmente, amem uns aos outros como eu vos amei. Então, a casa espírita deve, num primeiro momento, acolher, consolar, confortar, mostrar que não existe pecado, existe erro, existe equívoco, existe engano, que a maioria das nossas dores, dos nossos sofrimentos e dos nossos distúrbios são causados pelo mau uso das forças, não só sexuais, mas todas as forças criadoras da qual nós temos latente em nós. Somos filhos de Deus. Então, compreender não é pegar o assistido que está chegando agora e querer colocar para ele que ele é médio, que ele deve trabalhar, que ele deve fazer parte da assistência social. Não. Primeiro ele precisa se recuperar, depois instruir-se, para depois mostrá-lo onde ele deve fazer a aplicação dessas forças. E de que o sexo é, infelizmente ainda, hoje, a maior causa dos distúrbios que nos cercam. Joana de Ângeles, falando isso do Freud,
não é para ninguém se sentir castrado, não é para ninguém se sentir tolhido nas suas atividades. O próprio Jung, que vem em nosso socorro em relação a essa colocação de Freud, ele fala: o sexo é a segunda força criadora do universo, perdendo somente para o amor, que está em primeiro lugar. Então, sexo não é amor? Não, não é. Um é sentimento, o outro é sensação. Um é espiritual, o outro é totalmente material, mas caminham juntos, não necessariamente de mãos dadas, mas com a mesma responsabilidade, com o mesmo objetivo. E onde está o espírito? A sede é o espírito. A usina, quem comanda, quem preside essa usina geradora é o espírito. Então, as nossas tendências mostram o que nós estamos fazendo com esta energia. Então, para nós espíritas, sexo não significa genitália, não significa órgãos de um corpo físico. Sexo, para nós, é amor, desde que usado como essência divina, desde que usado com responsabilidade para que nós possamos verdadeiramente fazermos parte deste universo através da oportunidade que o Cristo oferece a todos nós. Que assim seja.